Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão nesta noite aqui ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor, né? Eu gostaria de ler um trecho aqui, antes de trazer um testemunho que me aconteceu algo esses dias, com relação a ponto de vista cristão, né? Eu gostaria de ler aqui antes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aí o versículo de número 30 diz assim: No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Esse versículo, esse trecho aqui, Paulo está em Atenas, enquanto ele espera os irmãos, né? Ele vê ali uma estátua, ali, dentre muitos ídolos, escrito assim: ao Deus desconhecido. O que é isso? É um povo que estava tão rico em conhecimentos variados que já não sabia nem em que crer, né? Aí eu peguei esse trecho aqui para trazer algo que aconteceu comigo esses dias, porque nesses cerca de 3 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu meio que me deparei com doutrinas diversas, né? E com ensinadores de doutrinas diversas. O primeiro foi um pastor neopentecostal, né? Em que Deus me abençoou com um trabalho particular e ele era quem me trazia o material ao qual necessitava para esse trabalho. E ele me fez uma questão, né? Assim, dizendo que o trabalho ao qual Deus tinha feito dar um grande fruto, ele disse para mim que não tinha valor no século XXI, né? E ele chegou ao ponto de dizer assim: você é um luterano, né? Mas aquilo ali eu não levei como ofensa, né? Eu não tenho, né? Hoje em dia, pela leitura da palavra do Senhor, eu não tenho vamos dizer assim, um mentor, porque eu aprendi que o mentor do cristão é Cristo, né? E a cartilha do cristão é a Bíblia. Sim, enxergada do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Essas coisas eu aprendi pela própria leitura da palavra. Mas aí ele chegou e me disse isso e eu fiquei meditando, né? Por quê? Porque um líder neopentecostal, eles se põem no alto e põem os pequenos para trabalhar, né?
Tanto que em muitas denominações tem até um negócio chamado primícia, que é um dia do mês que você dá pro pastor. Ou seja, não seguem, né, Bíblia. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Pegam trechos da Bíblia, mas não tem nada a ver. Paulo dá um grande exemplo. Ele fazia tendas com os irmãos, né? Quando ele foi preso, os irmãos o ajudavam. Em algum momento da obra de Deus, ele precisou ser sustentado pelos irmãos, mas ele mesmo traz em algumas epístolas que ele não abusava e ele tinha a qualidade de chegar e dizer assim: vocês têm alguma coisa a dizer contra mim? Né? Então ele se sustentou e sustentava a palavra dele. Ou seja, não foi meras moedas que corromperam o caminho dele com Cristo, né? E nessa caminhada ali, quando ele fez essa indagação comigo, essa questão, ou isso apontou esse ponto de vista, eu comecei a enxergar uma coisa: eu estou me libertando. Dali eu comecei a enxergar que eu estou começando a ver o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Comecei a ver que o Evangelho tá tirando uma casquinha boa de mim, né? Aí um outro tempo atrás, eu conversando com uma pastora, e ela pegou e fazia muitos cursos, tal, né? E quando ela me apresentava assim, os pontos do curso, eu batia de frente com os ensinamentos bíblicos e via que não tem nada a ver. E isso começou a trazer a ela pontos de vista bíblicos, a ponto do líder dela chegar e vir falar comigo. Né? Ele chegou e, primeiramente, ele chegou na sutileza e disse assim: vem conversar comigo, vamos conversar um pouquinho sobre uma hermenêutica, sobre a exegese, né? Tal, conhecimento, tal. Que a pastora falou que o irmão conhece bem a Bíblia, tal, tal. E eu falei: não, eu não conheço Bíblia. Eu não sou mestre em nada, né? E eu comecei a ver que já estava incomodando. Aí o que eu quero passar: doutrina humana e evangelho. É uma grande diferença. A doutrina humana, os cristãos, aquele que está em Cristo tem que aprender uma coisa: a doutrina humana, ela sempre perece. A igreja tem cerca de 2000 anos. 2000 anos. E eu até recomendo um livro, para quem quiser entender um pouco disso, chama-se esse livro aqui, ó. História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. E aqui ele traz todo o correr da história da igreja, né? Após Cristo. Traz a morte de apóstolos, tudo os substitutos dos apóstolos, toda a sequência, né? Aqui conta sobre a morte de Tiago, uma maravilha. Joelho de camelo era chamado, tanto que ele orava, né? Jogaram ele de cima da sinagoga, jogaram ele lá embaixo do telhado, vamos dizer assim, no dia de hoje, jogaram ele de lá e ainda bateram com um pedaço de pau. Timóteo foi parar uma hoje seria um carnaval. Eu comparo muito para o dia de hoje para o entendimento. Seria um carnaval. Ele falou: irmãos, não vão participar disso, tal, tal. Espancaram Timóteo que está escrito no Novo Testamento aqui. Espancaram ele. Com poucos dias depois ele não aguentou a surra e morreu. Tá? Então, é bom. Só que acontece, aí eu estava lendo em Apocalipse e trazendo um pouco disso, que a Bíblia ela traz muito assim que nós vamos, os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, não traz assim os que
morreram pela igreja, os que morreram em Cristo. Tá? E é a igreja que morreu por Cristo. Né? Não o irmão que morreu pela igreja. Então isso é uma coisa importante, porque essa falta de diferenciação é que está fazendo muitas pessoas desviarem. As pessoas não têm mais o conceito de um grupo de pessoas para Deus. Eles é colocado Deus dentro da igreja. Aí, é um Deus submisso à igreja. Não é assim, é uma igreja submissa a Deus, a qual está debaixo do julgamento dele. Então, no caso, voltando ao assunto desse irmão, ele chegou até e disse para mim assim: você é um crente questionador. Você questiona muito. Eu digo assim: não é questionador. Sabe? Submissa à ordenança. Só que o que acontece? Tem uma coisa que muita gente esquece. Seja quem é cristão, quem não é, quem seja o maior atleta do mundo, o homem mais rico, Bill Gates, todos esses homens, todos eles vão um dia bater de frente com o Criador. Irmão, nós vamos bater de frente com Cristo, não tem por onde correr. Sabe? Então, você zelar pela sua alma, sua alma é minha. A Bíblia é clara, que nós vamos dar conta das nossas obras, das nossas atitudes, nós vamos dar conta da nossa fé. Né? A Bíblia diz que toda boca vai ficar fechada, toda língua vai confessar a Deus, ou seja, fica calado perante Deus. Por quê? Porque Ele vai mostrar provas para nós irrefutáveis, né? E nós vamos confessar a Ele também. Sim? E essa foi uma das grandes questões aí. Outra coisa que eu comecei a ver, que existe uma grande diferença entre doutrina humana e Deus, que é a palavra do Senhor. Sim? Estou me referindo muito ao Novo Testamento, isso claro. Aí, o que aconteceu? Eu entrei numa terceira pergunta. Há um tempo atrás também eu estava lendo para o Senhor e me entrou 2 testemunhos de Jeová. Né? No primeiro dia eles conversaram comigo, tudo bem e tal, tranquilo. Com cerca de talvez 1 mês e meio por aí, entraram de novo e eu estava sentado lendo. Aí um rapaz veio, entregou o folhetinho dele e tal, peguei. E ele pegou e falou pra mim assim: você gostaria de que eu lesse um pouquinho da palavra pra você e tal? Eu falei: não precisa, ó, dá uma olhada ali. E eu, no meu comércio, né, onde eu trabalho, eu tenho uma Bíblia devocional, que no caso é essa daqui, que eu leio todos os dias, risco, rabisco e tal. Tenho uma de estudo profundo, né? Tem uma paráfrase, que é um trecho outro tipo, e tem uma tradução ACF, que é uma tradução que ela é considerada melhor no Brasil, né? Então eu sempre tenho esse pequeno material que é para passar o dia. Tal, eu mostrei para ele e tal, aí um deles me fez uma pergunta que me deixou sem resposta, né? Mas me confirmou muita coisa. Uma coisa doida. Uma pergunta sem resposta, mas que me confirmou muita coisa. Ele perguntou assim: que doutrina você segue? Vocês já viram aqueles desenhos animados onde a pessoa fala assim: pera um pouquinho, senta aqui, vai buscar a pergunta a quilômetros e voltar. E a minha mente fez: eu soltei a prática. Eu sou evangélico. Tá. Eu
comecei a pensar mais uma coisa. A igreja de Corinto teve esse problema. Uns achavam que era de Paulo, outros era de Apolo, outros era de Pedro e outros era de Cristo. Desses quatro, os quatro morreu. Só que um era o Salvador. Um era honrado. Um era o Filho de Deus, legítimo, que primeiro nasceu homem, Deus, depois se fez homem e depois voltou a ser Deus. Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia ela é baseada em Cristo. Cristocêntrica. Entendeu? Então, se o que você aprende não estiver em Cristo, você tem que jogar fora, é lixo. É lixo. É lixo. O negócio é tão sério que Martinho Lutero, eu fico espantado, porque é uma das epístolas que eu mais gosto e ele não gostava. Ele não gostava da epístola de Tiago, porque ele disse que ela não era uma epístola, na minha linguagem, cristocêntrica. Ela não tinha um âmago Jesus. Não tinha um âmago Jesus. E o que eu fiz? Eu fui, porque já é um trabalho que eu faço de riscar as partes aqui, né? Para poder trazer e aprender mais. E eu fui riscar aqui, buscar sobre Jesus, quanto que Tiago fala de Jesus, tal. Cheguei ao ponto que realmente Martinho Lutero estava certo. Em matéria maravilhosa, Tiago. Eu amo. Se eu tivesse o dom de decorar, eu teria decorado. Mas ela não é cristocêntrica, mas ela traz, vamos supor, de uma maneira assim, indireta ao ensinamento de Cristo, né? Aí você vê que Lutero, o ponto de vista dele era Jesus também, entendeu? Mas o que aí vamos voltar para o dia de hoje. Onde está Lutero hoje? Foi-se. Hoje em dia a Assembleia de Deus fez 100 anos, pouco tempo atrás. 100 anos. Cristo está com 2000 anos que veio nos salvar aqui na Terra. Igrejas 500, 600 anos atrás, vem Calvino, Armínio, Savonarola, tantos que foram vindo, trazendo traiquete, Natal, a Igreja Católica fez um monte de lambança também, sabe? Mas vocês notam, depois de todo esse conceito humano de conhecimento, chegou em quê? Você uma rua sem saída, ou você dando a volta na rua e saindo no fim dela, porque só tem um caminho, só tem uma saída, só tem uma porta. Você sobe, mas você vai ter que sair pelo mesmo canto. Jesus Cristo, quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Quem nos levou ao Pai? Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo. Não adianta camuflar. Não adianta fazer um monte de coisa. Se você não estiver em Cristo, reflete, muda seus caminhos enquanto há fôlego de vida. Porque Deus está no caminho da misericórdia e dando misericórdia a todo momento. A misericórdia de Deus é algo maravilhoso. Eu entendo ela hoje em dia. Eu entendo ela. Sabe? Mas eu entendo por quê? Porque há uma leitura da palavra de Deus, tá? Que com R$25 você compra hoje, que está acessível. E você lê o Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, você entender quem é Jesus Cristo, você vai entender que a sua vida ela é preciosa para Ele, porque Ele morreu por você e morreu por mim. E vou falar por mim, eu não mereço. Eu não mereço
lixo, lixo. Se abrir aqui, só sai fezes. 3 dias, a família chora, fala, tira daqui que tá fedendo. Desses pastores grandiosos que senta ali como se fosse o rei na barriga. 3 dias. Mas Jesus Cristo no 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, tá? E tá lá buscando, resgatando. Ele tá pegando nóia, os nóia que a gente não quer falar e vamos colocar no meio. Nóia que a gente não quer evangelizar, tá? Prostituta que a gente não quer evangelizar, aquele parente que a gente odeia, né? Então a gente torce pra ele morrer, aquele irmão que a gente amaldiçoa. Ai, graças a Deus que ele não tá aparecendo aqui mais. É um a menos. Dá trabalho, mas essa alma é preciosa, porque quem morreu por ela? Jesus. Então você, se você for, o que tem que resgatar e não resgata, está em débito com Cristo. Porque você não está exercendo perdão. Nem o real que você está dando na igreja estava tendo valor nenhum, porque você não perdoou. Isso é bíblico. Quer que eu te diga onde está? Lê a Bíblia. Porque se você faz isso, se você conhece a palavra, você sabe do que eu estou dizendo. Se você é ou viciado, se você é a pessoa magoada, se você é a pessoa que foi pisoteada, eu vou dizer uma coisa para você, que morreu por você foi Jesus Cristo. Não foi homem nenhum. Homem natural não tem poder de salvar ninguém. Homem natural não tem poder de curar ninguém. Ele vai curar no nome de Jesus, mas fora isto, não tem poder nenhum. Jesus Cristo é que faz a bala parar. Jesus Cristo que faz o moço ressuscitar, criança ser curada. Jesus Cristo que faz lixo. Sair do lixo. Ser purificado e lembrar que era lixo para que não volte para o lixo. Mas se voltar para o lixo, porque ainda que eu caia várias vezes, eu sei quem me resgatou. Então o que eu peço para você, apoie-se em Jesus Cristo. Ninguém constrói casa em barro e lama e perto de água que corre, porque vai cair a casa. Constrói no alicerce, o alicerce, coluna, viga forte, Jesus Cristo. E aí o cimento. Que Deus te abençoe, porque a sua alma tem valor para Cristo, tá? Porque até uma pessoa que nem eu pode estar, de repente, pregando Jesus Cristo, mas pode estar te odiando. Mas Jesus Cristo, Ele não te odeia. Ele te ama. O tempo de arrependimento dele, de bênção e de salvação e de perdão para Ele é fora do tempo. Fora de tempo. As misericórdias do Senhor são sem fim e são a causa de nós não sermos consumidos. Aproveita enquanto está vivo. Porque tudo tem um tempo. E quando o tempo se fecha, o tempo de Deus foi dado. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Te dê forças para caminhar no caminho da fé em Jesus Cristo. Porque tudo que você fizer nele vai dar fruto. Que Deus abençoe em nome de Jesus.